É isso daí, gente. Mais uma vez aqui estamos, né? Para poder dar continuidade no assunto aí do dízimo. Nós já falamos a primeira parte aí sobre o dízimo. Se você não viu, veja, porque é importante ter um pouquinho de conhecimento. Mas tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu vou falar aqui, que não mude a sua maneira de pensar, de agir, porque eu estou falando. Se eu te convencer e você tiver a vontade de se converter, de mudar, fica à vontade. Soberano Criador do céu e da terra, abre o nosso entendimento para entender tudo aquilo, Senhor, que é da tua vontade. Agradeço a Ti por ter cuidado de nós até o momento, por ter dado tudo que nós temos e por ter contribuído conosco, Senhor. Abra a nossa mente para que nós conseguimos, para que nós continuamos vivendo abençoado e abençoando quem quer que precisa ser abençoado. Obrigado, meu Deus, por tudo. É isso que pedimos e te agradecemos em nome de Yeshua, Mashiach, teu amado Filho. Amém. Então, será certo a gente dar dízimo para instituições religiosas? Já que nós damos 40% ou mais quando você compra gasolina, por exemplo, você paga 38, 39, chega a pagar até mais de 50%. Tudo para instituições. Tudo que você compra, você paga quando você ganha seu dinheiro, você paga quando você compra, você paga quando você vende, você paga quando você guarda seu dinheiro, você paga quando você pega seu dinheiro. Tudo que você faz, você paga. Como diz o Roberto Carlos, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. Eita! Mas será que nós temos essa obrigação? Será certo dizimar para a instituição religiosa? Juntos nós vamos descobrir isso aí, tá bom? Bom, vamos lá. Fique claro que os levitas eram uma espécie de funcionário público. Eu tenho aí um vídeo, eu não citei ele no vídeo anterior, mas vou citar agora. Eu tenho aí um vídeo intitulado Cadê o meu dinheiro? Viu? Hoje você paga tanta coisa, meu Deus do céu. É água, é luz, é telefone, é internet, é IPTU, IPVA, ICNF, ICNS, sei lá. Você paga van, você paga escola, você paga... Ah, meu Deus, é uma infinidade de tanto pagar. É uma infinidade. Tudo que nós ganha é tão pouco. Não dá nem para começo. É muita coisa. Bom, nem todos podiam fazer o que os levitas herdeiros do trono faziam. Vamos aqui falar um pouquinho dos levitas herdeiros do trono. Os levitas comuns, que não eram os levitas herdeiros do trono, se é que eu posso chamar ele de comum, né? Só servia para a guarda do tabernáculo e a segurança para os levitas herdeiros. Eles eram a segurança dos outros levitas, que era herdeiro do trono. Eles possuíam como salário mercadoria. Eles não pegavam dinheiro. E dinheiro tinha, porque Abraão já usava dinheiro, José foi vendido por dinheiro, etc. Então eles recebiam das ofertas que eram dadas, dizimadas, os levitas levavam para o templo. Então eles pegavam desse dinheiro, pegava dessa mercadoria e se serviam dessa. Quem pagava eles? Os levitas comuns. Então, eles recebiam mercadoria que vinha das outras tribos. Eram como trabalhadores públicos. Hoje eles não tinham fazenda, nem mesmo indústria, porque as suas obrigações geravam em torno do templo e outras organizações referentes à população em geral.
Veja isso em Número 18, 21. Eis que dei aos filhos de Levi todo o dízimo de Israel por herança, pelo seu serviço, que executam o serviço do tabernáculo e da congregação. Então eles eram tipo funcionário público. Hoje, um funcionário público, hoje, por exemplo, um professor, ele não recebe da população, ele recebe dos herdeiros do trono, dos governos, da prefeitura, ele recebe de lá. A prefeitura, ela cobra da população, ela cobra IPVA, IPTU, ela cobra ICMS, cobra um monte, que eu não sei nem dizer, um monte de tributo que nós pagamos. Nós, população, você que trabalha em alguma empresa, em alguma fazenda, em algum lugar, você contribui com os seus tributos. E esses tributos, ele cai na mão dos herdeiros do trono, dos governos, presidente da República, governadores, prefeitos, cai na mão deles. E os outros, como professor, conforme eu citei, recebe salário, certo? Só que o professor, ao receber o salário, vamos dizer que o professor receba, vamos apanhar bem baixinho o salário, R$1.000. Muito pouquinho, né? Mas só para poder fazer a conta. Desse R$1.000, o professor, ele devolve para o governo, para os herdeiros do trono, cerca de R$400. Porque tudo que ele vai comprar, tudo que ele vai vender, tudo que ele vai fazer, ele tem que pagar. Ele paga IPTU da casa dele, ele paga IPVA do carro dele ou dela. Ele vai no mercado, tem que pagar um monte de taxa. Todo lugar que vai tem que estar pagando taxa. Banco, tudo quanto é lugar tem que pagar taxa. Na conta de água, na conta de luz, no telefone, tudo quanto é coisa que você vai fazer, você, professor, exemplo que eu estou dando, paga. Então, se você recebe, a cada R$1.000 que você recebe, 400 ou R$500, quase a metade fica para os herdeiros do trono. Então, em Número 18, versículo 24, mas os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado como herança aos levitas. Portanto, eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel não tereis nenhuma herança. Eles não tinham um emprego, eles dependiam do dízimo. Esse povo, essa tribo, dependia das outras tribos mandarem ofertas, mandarem dízimos, mandarem todo tipo de oferta para o templo, para que eles recebessem as porções deles. E naquele tempo eles faziam isso mesmo. Por exemplo, você colhia 10 sacos de feijão. Você pegava um saco de feijão e levava para o templo. Aquele saco de feijão lá, você chegava lá no templo, você comia daquele feijão, as pessoas que iam com você também comiam daquele feijão, e o que sobrava daqueles feijão, os herdeiros do trono pegavam e dividia com os outros levitas. Pagava salário para os outros levitas, né? Então, claro que não pagava o salário deles, eram os levitas herdeiros do trono que recebia as dádivas. Os levitas também deviam dizimar.
Aquilo que eu falei do professor. O professor, ele recebe o salário, só que ele não está isento de pagar IPTU, IPVA, ir no mercado e pagar as taxas que tem que ser paga. Taxa na conta de água, na conta de luz, telefone, etc. Então ele não está isento de pagar a taxa. Então os levitas também, eles recebiam a porção deles. Vamos dizer assim, ele ia lá no templo, pegava 10 sacos de feijão, conforme eu falei. Das tribos lá, ele pegava 10 sacos de feijão que dava para o ano inteiro. Só que desses 10 sacos de feijão, ele tinha que devolver um. Ele tinha que devolver um para Deus, né? Só que esse que ele devolvia, os levitas devolviam, seria queimado. Se ele fosse lá e pegasse, por exemplo, 10 cabritos, ele tinha que devolver um cabrito, e esse cabrito era morto e sacrificado e queimado ao Senhor, que é o dízimo dos dízimos. Dízimo dos dízimos. Hoje as instituições fazem isso. Por exemplo, você dá o seu dízimo para o seu pastor dá o dízimo para o pastor dele, que é o pastor regional, e às vezes o pastor regional, se tiver pastor geral, que é mundial, sei lá o quê, ele ainda envia dízimo dos dízimos dos dízimos. Essas coisas existem, tá? Não estou falando assim, não tenho como provar nada para você, mas dízimo dos dízimos eu tenho. Eu mesmo já fui secretário do pastor. Eu pegava os dízimos e tirava o dízimo dos dízimos e mandava. No caso, eu trabalhava em Rio das Pedras, mandava para Valinho. E Valinho fazia alguma coisa aí, mandava para os Estados Unidos, eu não sei o quê, a igreja que eu frequentava na época, né? Então, os levitas também deviam dizimar. Número 18, 26. Fala aos levitas e diz a eles: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu vos dei como herança, oferecei deles uma oferta alçada ao Senhor, 1/10 dos dízimos, ou seja, dízimo dos dízimos. A obrigação é para todos, ninguém era isento. Ninguém era isento de pagar o dízimo, né? A parte que pertencia exclusivamente ao Criador era queimada, conforme eu já citei. O livro de Neemias, capítulo 10, no versículo 38, está escrito assim: e o sacerdote, o filho de Arão, estará com os levitas. Quando os levitas receberem dízimo, e os levitas trarão o dízimo dos dízimos à casa do Senhor Deus. Número 18, 28. Também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que recebedes dos filhos de Israel, e deles darei oferta alçada ao Senhor, a Arão, o sacerdote. Eles não tinham obrigação de dar só os dízimos, não. Eles tinham que dar oferta. Eles não davam só o dízimo, davam oferta também. Então, eles tinham obrigação, sim. Tá? Então, quando o meu pai fazia fogueira, na época de São João, São Pedro, Santo Antônio, meu pai fazia fogueira. Aí meu pai pegava um tanto de arroz, um bom punhado de arroz, feijão, milho, e jogava na fogueira para queimar. Diz que era dízimo. Meu pai, coitado, não sabia nada aqui de dízimo. Né? Mas Deus conhece o nosso coração, o nosso entendimento, Deus conhece as coisas, né? Então, Deus sabe todas as coisas. Então, o fato de que meu pai fazia isso, já tinha a ver com o dízimo. Eu concordo que até hoje, mesmo não havendo templo, nem levita, porque hoje nós não tem mais templo. Hoje não tem mais templo, não tem mais levitas,
Não que nós conhecemos. Você conhece alguma pessoa da tribo de Levi? Conhece? Você conhece algum sacerdote real da tribo de Levi? Não, você não conhece. Hoje nós temos aí os pastores, nós temos aí os padres que se intitula sacerdote. Se bem que sacerdote até você deve ser. A Bíblia diz que nós somos uma geração de sacerdote. Nós somos uma geração de sacerdote. E o nosso sumo sacerdote é Jesus, né? Então não podemos esquecer que o mesmo beneficiado, isto é, envolve despreparados. Não podemos esquecer os menos beneficiados, claro. Isto é, envolve despreparado, entre eles estão as crianças, viúva e órfão. Nós devemos de procurar ajudar alguém, sim. Por exemplo, se você vê uma pessoa aí com 3, 4 filhos, passando necessidade, pessoa que trabalha, mas não está conseguindo, você vê que a pessoa levanta cedo, vai trabalhar, mas ela não consegue dar o sustento básico para os filhos, para a família. Não custa nada se você tem, você ajudar ela. Você vê uma pobre viúva, hoje a maioria das viúvas, hoje nada no dinheiro, né? O falecido morre e larga, além do dinheiro do governo, que o governo paga para, né? Ainda larga outros bens, como casa de aluguel e tantas outras coisas, né? Então tem muitas viúvas aí que não precisa, sobra dinheiro, mas tem também aquelas que não tem muitos filhos sem pai, abandonado, vivendo aí na rua, tanto outro lugar. Se você puder ajudar, ajuda. Se bem também que tá cheio de pessoas que nunca faz nada para sair da miséria. Só faz para enfiar na miséria, mas nunca faz nada. Eu conheço pessoa pedindo moeda há 15, 20 anos, pedindo moeda no sinaleiro. Será que nunca arruma emprego? Não, é porque eles gostam da vida que leva. E o apóstolo Paulo diz que quem não trabalha é melhor que também não coma, né? Então não podemos esquecer dos menos beneficiados, né? Enfim, devemos ser humanos com todos, porém não podemos esquecer que devemos suportar os fracos. Suportar os fracos é quando você vê uma pessoa querendo pegar um peso, querendo pegar um saco de cimento, e você percebe que ela não consegue. Então, se você consegue, vai lá e pega, ou você vai e ajuda ela. Ajuda a pessoa que é fraco. Pessoa que não consegue. Você vê um velhinho que não está conseguindo andar porque está fraco. Ajude. Se você vê ainda uma pessoa que não tem capacidade, não aprendeu, não sabe, não tem capacidade, então você ajuda ela. A Bíblia diz que nós temos que suportar o fraco e também ajudar os fracos, né? Ajudar os fracos, isso faz parte. Mas a Bíblia nunca fala nada dos folgados. A Bíblia diz que os folgados têm que ter com a formiga. Os preguiçosos vai ter com as formigas, né? Então, nós não temos obrigação de estar aí suportando vagabundo. Nós não temos que estar aí ajudando quem não merece. Nós temos que ajudar quem merece, né? As pessoas que merecem, essas pessoas, nós temos que estar ajudando ela. Falou, meu querido, que Deus possa abençoar você, abençoar a mim, abençoar nós, que nós possamos aí ter momentos de aprendizado. Eu tenho um estudo muito importante para estar trazendo para vocês, que é o nosso próximo estudo. Eu vou estar trazendo um estudo surpresa aí sobre
sobre a verdade, tá bom? A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Mas quando você conhece a verdade, o que é que você faz com a verdade? Eu quero estar trazendo o nosso próximo vídeo aí, para que você entenda isso, que Deus possa estar nos abençoando, nos concedendo graça. E se você não deixou o seu joinha, deixa o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? Se inscreve e acione também o sininho aí, porque assim que eu colocar o vídeo sobre a verdade, você vai se surpreender e vai poder ver. Que Deus abençoe e até breve, se Deus assim permitir.